Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos ver hoje o capítulo de número 22 do primeiro livro de Samuel, e nós iremos ver hoje a morte dos sacerdotes de Nebo. Uma história muito triste, viu? São 23 versículos, apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia. Também entre nosso blog site, jamaisdesista.com.br, para você ter acesso à parte escrita. Estamos, como já dissemos, na parte 3. Ela vai até o primeiro capítulo de 2 Samuel. E nós estamos vendo Saul e Davi, a ascensão de Davi e a queda de Saul. Agora nós vamos ver essa ajuda que Davi recebe quando foge de Saul. Como já dissemos, tinha começado uma nova fase na vida de Davi, pelo qual ele se sairá muito bem, embora tivesse alguns problemas devido a alguns deslizes que lhe custarão muito caro, mas em tudo o mais viverá e triunfará. Certamente sofrerá grandes perseguições e rejeição também, mas o Senhor estará com ele sempre. Davi é ajudado pelo rei de Moabe e por Gade também. Capítulo 22, versos 1 a 5. A caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Era um local onde ficava a um pouco mais de 25 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, na metade do caminho entre Gade e Hebron. Foi ali onde toda a sua família foi encontrá-lo, porque estavam com medo de Saul, que até contra a sua própria família tinha se investido. Versos 20, 33. Quando Saul lançou sua lança tentando ferir a Jônabes. Foi no capítulo 20, verso 33. Todos estavam ajudando Davi, mas porque Deus era com ele, apesar dele. Todos ajudavam Davi. Deus era com ele, apesar dele. O rei de Moabe recepciona toda a família de seu pai e ainda dá acolhida aos 400 homens que estavam com ele, que não tinham tido muita sorte por aí no reinado de Saul. Era ali, naquele lugar, que considerado seguro. Vemos aqui a preocupação de Davi com toda a sua família e o seu espírito de liderança já se despontando cada vez mais e dando esperanças àqueles que estavam por aí perdidos e desocupados. Ele pegou aquele pessoal que não tinha muita sorte no reinado de Saul e juntou eles e estava liderando e conduzindo. Eram esses os homens de Davi. O profeta Gade, homem de Deus, se apresenta para Davi e orienta ele divinamente para que ele saia daquele lugar seguro e se dirija para Judá. Davi era da tribo de Judá e ali ele teria também acolhida contra Saul. A inocência de Davi e a culpa de Saul. Entraremos agora na terceira e última subparte da terceira parte de 5 partes no total de nossa divisão proposta, que está envolvendo todo o primeiro livro de Samuel até o fim, e mais ainda o primeiro capítulo do livro de Samuel, do livro 2 de Samuel. Com uma série de episódios comparativos, o escritor demonstra que Deus exaltou Davi porque ele era inocente e julgou Saul por causa da sua culpa. Esses capítulos demonstrarão a inocência de Davi e a culpa de Saul. Dividiremos, como vimos, como estamos fazendo, em 3 sessões. A inocência de Davi e a culpa de Saul para com os outros israelitas, 22 do 6 até 23, 6. A inocência de Davi e a culpa de Saul, de um para com o outro, 23, 7 ao 26, 25. E a inocência de Davi e a culpa de Saul para com os filisteus. Vai do 27, 1 até 2 Samuel 1, capítulo 1, verso 27. A inocência de Davi e a culpa de Saul para com os outros israelitas. Neste triste episódio da morte dos sacerdotes de Nebo, veremos comparativamente o escritor de 1 Samuel comparar Davi, que protegeu Keila, em oposição com Saul, que
que fez a carnificina junto com os sacerdotes de Nebo. A maneira de se tratar os outros israelitas estaria ali exposta entre um homem de Deus e um homem insano, entre um da tribo de Judá e outro da tribo de Benjamim. No primeiro versículo do capítulo 21 de 1 Samuel, tínhamos visto que Davi foi a Nob, lugar próximo de Jerusalém. Ele foi lá à procura de Aimeleque, ou à procura de Ais, sumo sacerdote, bisneto de Eli e filho de Aitube. Davi estava fugindo de Saul, que o perseguia injustamente, e por temor ao Senhor, Davi não enfrentava Saul. Quem lhe deu a dica de que deveria fugir, porque o rei Saul tinha determinado em seu coração ferido de morte, foi seu amigo Jonatas, filho do rei Saul. Então, ao chegar em Nob, ele mentiu ao sumo sacerdote quando disse que o rei Saul lhe tinha dado uma ordem específica. Ele consegue se alimentar com pão sagrado, com os pães da proposição que eram renovados aos sábados em número de 12, dos quais serviam somente os sacerdotes. Aimeleque tranquiliza Davi, dizendo que poderiam comer dos pães, e se não tivessem chegado a mulheres. Também Davi tomou da espada de Golias, que ali estava guardada como memorial no santuário. O verso 7 nos revela que estava ali detido, naquele local, talvez por causa de uma lepra, Levítico 14:4, 11, 21, Doeg, que significa tímido, que seria posteriormente o carrasco de Nob, pois a mentira de Davi iria custar a vida desses sacerdotes de Nob. 1 Samuel 22, dos versos 18 a 19. Executados não pela guarda real, que se recusou a cometer esse crime, mas pelas mãos do Idumeu, Doeg. A degola foi tão grande que não pouparam nem animais, nem crianças, nem mulheres. Saul deu a ordem para os soldados não tiveram coragem de matar os sacerdotes, mas aí Doeg fez essa maldade. Flávio Joséfo diz que eram ao todo 385 pessoas, sendo 85 sacerdotes e 300 familiares. Que barbaridade, que crueldade, que diferença, hein? Entre Saul, quando ungido rei de Israel, e agora rejeitado pelo Senhor. Foi nesse tempo e por ocasião desse triste episódio que Davi compôs o Salmo 52. Por causa disso. O Salmo 52 diz assim nos seus 9 versículos: Masquil de Davi para o músico mor, quando Doeg Edomeu anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. E os justos o verão e temerão, e rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Davi deve ter ficado muito triste e abatido com toda essa catástrofe que ocorreu, no qual ele teve parte, acabou tendo parte indiretamente. As situações que enfrentamos em nossas vidas, que nos fogem ao controle e que podem trazer sobre nós grandes e terríveis consequências. O que poderia Davi ter feito? Por que ele mentiu? Por que se comportou daquela maneira estranha, tanto diante do filho de Aitube e diante dos sacerdotes, e também diante de Aquis, rei de Gate? Quanto a Saul, este ia de mal a pior.
e a cada dia ia ajuntando as terríveis consequências que logo desabariam sobre a sua cabeça e de todos os seus familiares e seguidores. De um homem escolhido por Deus para uma grande obra, de um homem humilde, aparentemente interessado no povo, ao subir, o poder subiu em sua cabeça e ele acabou perdendo a sua cabeça. Triste, né? Saul está com um comportamento muito terrível, uma maldade muito grande. Esse Idumeu também, Doeg, muito coisa ruim demais. Então amanhã estaremos aqui com o capítulo 23, com 29 versículos, onde nós vemos que Deus vai proteger Davi de Saul. Então eu agradeço a paciência de vocês. Continue a inscrever-se no nosso canal, comentar, participe do nosso blog, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia na presença de Deus.